As notícias de hoje, 11 de abril de 2018, em G1 Política. STF julga agora pedido de liberdade de Palocci. Decisão que concedeu prisão domiciliar para Maluf também está na pauta. Assista ao vivo a sessão do Supremo com imagens da TV Justiça. STF julga agora pedido de liberdade de Palocci. Decisão que concedeu prisão domiciliar para Maluf também está na pauta. Assista ao vivo a sessão do Supremo com imagens da TV Justiça. Ministros ainda discutem se pedido da defesa de Palocci deve ser analisado. Placar está em 5x4 para o não conhecimento do habeas corpus. Temer vê classe política muito desvalorizada e conclama parlamentares a defendê-la. Ele discursou no Palácio do Planalto e disse que levantará a voz para defender políticos. Declaração foi dada em momento no qual dois amigos de Temer se tornaram réus na justiça. O presidente Michel Temer, durante discurso no Palácio do Planalto nesta quarta-feira, 11, Além Santos, Presidência da República. O presidente Michel Temer afirmou nesta quarta-feira, 11, que a classe política tem sido muito desvalorizada nos últimos tempos e conclamou deputados e senadores a usarem a tribuna para fazer a defesa dos políticos. A declaração foi dada durante cerimônia no Palácio do Planalto, com a presença de parlamentares, que marcou a sanção da lei que cria duas novas universidades públicas no país, decorrentes de desmembramento de instituições já em funcionamento, ambas no Nordeste. O projeto, aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado por Temer em cerimônia no Palácio do Planalto, deu origem às universidades federais do Delta do Parnaíba e do Agreste de Pernambuco. No discurso, Temer destacou a parceria entre o governo federal e os congressistas e pediu a defesa da classe política. Ao longo desses últimos tempos, vocês sabem que a classe política tem sido muito desvalorizada, e se nós não levantarmos a voz, e aqui eu a levanto, no maior nível possível, e espero que os senhores usem a tribuna a todo o momento para fazer essa defesa, porque evidentemente não é apenas o executivo que governa. O executivo governa junto com o legislativo. Aqui, nós estamos dando a prova concreta de um governo comum entre o legislativo e o executivo, disse Temer. Políticos investigados desde 2014, quando teve início a Operação Lava Jato. Políticos de diferentes partidos são alvos de investigações e de processos nas diferentes instâncias do judiciário. No último sábado, por exemplo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se entregou à Polícia Federal, já que teve a prisão decretada em razão da condenação em segunda instância no caso do triplex em Guarujá, SP. O próprio presidente Temer também se viu na mira da justiça quando foi denunciado duas vezes pela Procuradoria-Geral da República. O prosseguimento das acusações, porém, foi barrado na Câmara e, com isso, os dois processos só poderão correr após o fim do mandato de Temer na última segunda. 9. Dois amigos de Temer se tornaram réus por organização criminosa pelo juiz federal Marcos Vinícius Reis, da 12ª Vara da Justiça Federal em Brasília. Segundo as investigações, o advogado José Yunis, ex-assessor da presidência, e o coronel aposentado da Polícia Militar de São Paulo João Batista Lima Filho atuaram para ajudar um grupo de políticos do MDB a arrecadar propina. Ex-gerente da Petrobras Roberto Gonçalves tem pedido de liberdade negado no TRF4. Desembargador João Pedro Gebran Neto havia negado o pedido em liminar. Alvo da Operação Lava Jato, Gonçalves foi condenado em setembro do ano passado. Ex-gerente da Petrobras Roberto Gonçalves foi preso em março do ano passado. Reprodução Rede Amazônica. O ex-gerente da Petrobras Roberto Gonçalves permanece preso por decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4. A sessão de julgamento ocorreu nesta quarta-feira, 11. A 8ª turma do tribunal negou, por unanimidade, um pedido de habeas corpus da defesa de Roberto, que foi preso na 39ª fase da Operação Lava Jato e condenado no ano passado, por corrupção, lavagem de dinheiro e pertinência à organização criminosa em um caso de corrupção envolvendo duas empreiteiras. Em março, o desembargador João Pedro Gebran Neto, relator dos processos da Lava Jato na Corte, havia negado o habeas corpus, liminarmente. No ano passado, o mesmo tribunal já havia negado outro pedido de liberdade da defesa de Roberto Gonçalves.
Propina de R$ 56 milhões. Gonçalves é acusado de ter recebido propina paga pela Odebrecht e pela UTC. A sentença de Moro foi publicada no dia 25 de setembro. O juiz da 13ª Vara de Curitiba disse que o réu deveria permanecer preso cautelarmente em eventual recurso. Para manter os fundamentos da prisão preventiva, a prisão preventiva foi decretada em 24 de março do ano passado. Em 2015, Gonçalves foi alvo de um mandado de prisão temporária, ficou detido por 10 dias, e depois foi solto. O ex-gerente da Petrobras foi alvo da 39ª fase da operação da Polícia Federal. Moro também decretou a interdição Gonçalves de cargos ou funções públicas, o confisco de $4 americanos. 1 milhões em contas em nome ofensores e de R$ 107 mil bloqueados nas contas do réu. Gonçalves foi o sucessor de Pedro Barusco na gerência executiva de engenharia da estatal. De acordo com a força-tarefa da Lava Jato, quando Barusco deixou o cargo, passou a ele o bastão da propina paga pelas empreiteiras. A denúncia, que foi aceita em abril deste ano, cita 2 contratos firmados com a Petrobras para a construção do complexo petroquímico do Rio de Janeiro, Comperj, que somam mais de R$ 5 milhões. Os consórcios contratados foram o PIP-RAC e o TUC, integrados pelas empreiteiras Odebrecht e UTC. Do valor total dos contratos, o MPF acredita que tenham sido pagos R$ 56 milhões em propinas. Ministros do TCU pedem que Temer vete projeto que pode livrar gestores negligentes de punição. Projeto de Lei 7.448, aprovado pelo Congresso, estabelece que agente público só será responsabilizado por suas ações em caso de dolo ou erro grosseiro. Ministros do Tribunal de Contas da União, TCU, pediram, durante a sessão desta quarta-feira, 11, que o presidente Michel Temer vete o projeto de lei número 7.448/2017, que entre outros pontos altera as regras para punições de agentes públicos pelos tribunais de conta. Um dos artigos, questionado pelos ministros, prevê que o agente público só responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Segundo o comunicado do TCU, se esse ponto virar lei, o agente público não será punido nos casos de negligência, imprudência e imperícia. O ministro do TCU Bruno Dantas afirmou que, se os pontos contestados forem sancionados, o tribunal não poderá mais punir gestores que se afastaram da legalidade. O Brasil precisa de mais controle e não de menos controle, disse Dantas. Análise de projetos pela Justiça. O outro ponto criticado pelos ministros é o artigo 25 do projeto, que prevê que o ato ou o contrato, por exemplo, seja validado pelo Poder Judiciário. Hoje essa validação, no caso de projetos do governo federal, cabe ao TCU. Na prática, esse artigo permitiria submeter ao Judiciário um edital de licitação ou um contrato de concessão de uma rodovia, por exemplo, a fim de que o juiz o declare válido, sobre os seus múltiplos aspectos, e ainda declare a sua adequação e a economicidade de seus preços. Aponta nota do tribunal. Bruno Dantas afirma, no entanto, que o Poder Judiciário não tem instrumentos, por exemplo, para identificar se o preço pago no asfalto está dentro da regularidade. O ministro André Luiz de Carvalho afirmou que tem certeza que o presidente Michel Temer vetará o projeto. Segundo ele, a sanção da proposta materializa a manutenção da corrupção no país e poderia indicar que o presidente estaria se beneficiando. Eu tenho certeza e convicção de que o presidente da República vai vetar esse projeto de lei, porque o presidente da República e vários agentes públicos federais estão envolvidos em investigação de corrupção, disse. O ministro Benjamin Ziller sugeriu que a discussão do projeto seja reiniciada no Congresso. O projeto tramitou por 3 anos. A assessoria do senador Antônio Anastácia, PSD-BMG, autor do projeto, afirmou em nota que durante todos os 3 anos em que o projeto tramitou no Congresso Nacional, o senador Anastácia não foi procurado por qualquer órgão que apontasse críticas ao projeto. A assessoria do senador afirmou ainda que o conjunto da proposta chegou a ser recomendado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, CDS,
conhecido como Conselhão, entre as 15 recomendações que, na avaliação de membros do colegiado, vão contribuir para a recuperação do país e foi apoiado por entidades como a Sociedade Brasileira de Direito Público, formada por especialistas e professores da área. Segundo a nota, o projeto não altera qualquer competência dos tribunais de contas, até porque a Constituição Federal que prevê essas competências, algo que nenhuma lei ordinária pode modificar. STJ autoriza envio de inquérito que investiga Alckmin para a Justiça Eleitoral de São Paulo. Ex-governador é investigado por suspeita de ter recebido doações da Odebrecht que não teria sido declaradas. Ele nega. Envio do inquérito para a Justiça Eleitoral foi solicitado pela PGR, a ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, STJ, determinou nesta quarta-feira, 11, que o inquérito que investiga o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin seja enviado à Justiça Eleitoral do Estado. O envio foi autorizado após pedido da Procuradoria-Geral da República. A investigação estava no STJ em razão da prerrogativa de foro que o ex-governador detinha. Alckmin, porém, deixou de ter foro privilegiado após renunciar ao cargo de governador para ser o pré-candidato tucano à presidência da República. O inquérito foi aberto após a delação da Odebrecht. Delatores disseram que a construtora teria repassado dinheiro para campanhas de Alckmin ao governo paulista e que as quantias não teriam sido declaradas na prestação de contas ainda. Segundo delatores, um cunhado do governador teria recebido, pessoalmente, parte desses valores. Nesta quarta-feira, 12, Alckmin foi abordado por jornalistas após almoçar com o senador Tasso Gereissati, PSDB-CE, em Brasília. Questionado sobre o pedido da PGR, disse que ainda não havia sido informado. Depois, disse, a delação é de natureza eleitoral e sem nenhuma procedência. Isso vai ficar claro, é só aguardar um pouquinho. Intervenção federal não vai solucionar problemas na segurança do Rio da noite para o dia, diz Temer. Presidente participou de evento nesta quarta-feira com oficiais das Forças Armadas. Segundo ele, intervenção federal já mostra resultados no estado. O presidente Michel Temer afirmou nesta quarta-feira, 11, em evento com militares no Palácio do Planalto, que ninguém tem a ilusão que a intervenção federal na área de segurança do Rio de Janeiro vai solucionar da noite para o dia problemas antigos. Temer decretou a intervenção na segurança fluminense em fevereiro. Desde então, o general Walter Souza Braga Neto responde pela área de segurança do estado. Ninguém tem a ilusão de que uma medida específica, por mais bem planejada e abrangente que seja, vai solucionar da noite para o dia problemas que são antigos e estruturais, disse Temer. O fato é que a ação das Forças Armadas no Rio de Janeiro, em coordenação estreitíssima com autoridades locais, já mostra resultados e confirma nossa convicção de que juntos seremos capazes de vencer aqueles que perturbam a tranquilidade e ameaçam o futuro dos brasileiros. Completou. O presidente participou nesta quarta de uma cerimônia no Palácio do Planalto para apresentar, segundo a assessoria do Planalto, 69 oficiais generais promovidos na Marinha, 18, no Exército, 36, e na Aeronáutica, 15. Durante o evento, Temer cumprimentou os oficiais generais, acompanhado das respectivas esposas. A primeira-dama Marcela Temer, que costuma acompanhar Temer nestes atos, não participou da cerimônia. O evento desta quarta ocorreu no Salão Nobre do Palácio, o mesmo utilizado para a recepção de chefes de Estado. Familiares dos militares participaram do ato. O secretário de Segurança do Rio, General Richard Nunes, fala sobre a intervenção no estado. Otimismo após a cerimônia. O secretário de Segurança do Rio, General Richard Nunes, conversou com a imprensa. Segundo ele, a cobrança por resultados em razão da intervenção normal e é preciso ter otimismo. A cobrança por resultados é uma coisa normal, todo mundo quer isso na sociedade, quer uma vida melhor e nós estamos trabalhando para isso, com muito otimismo. O Rio de Janeiro tem que virar essa página e nós temos que ter otimismo. Questionado sobre se há melhoras no estado, o secretário declarou que vê uma melhora até no estado de espírito das pessoas. General Joaquim Silva e Luna diz que intervenção no Rio está indo no ritmo. Ao ministro interino da Defesa, General Joaquim Silva e Luna, declarou que a intervenção está indo no ritmo.
Uma intervenção não se faz do dia para a noite. Então, os resultados aqui ainda podem não estar sendo muito perceptíveis, mas está em termos de organização, de planejamento de gestão, está sendo feito, disse sobre a liberação de real 1,2 bilhão para ações da intervenção, viabilizada por meio de uma medida provisória. Silva e Luna afirmou que não há recursos represados para ações que estão planejadas, e citou que cargos foram liberados para a intervenção. Na realidade, tem 67 ações planejadas para ser executadas. Então, estão planejadas para serem executadas no momento, mas não há nada represado por problema orçamentário, disse. O presidente definiu o valor de real 1,2 bilhão. Estão disponíveis. Não foram ainda operacionalizados porque existe um planejamento todo desses recursos, completou.